Começamos aqui nossa terceira aula, que eu acho que ainda antes de uma aula é um encontro, né? Uma troca de ideias. Eu queria falar que eu sempre acho muito difícil de conversar com os professores sobre essa temática da educação, porque é isso, lá na universidade a gente vê mil e uma ideias, mil e uma novidades, possibilidades, né? E realmente as reflexões trazem novas ideias, mas eu entendo que quem tem essa dimensão, né, essa autoridade, inclusive, para falar o que dá para fazer, o que não dá para fazer, são os professores, né? São vocês que estão na sala de aula aí, que vão, enfim, saber as turmas que vocês estão, a realidade de cada um. Então, eu queria trazer esse tom de conversa, assim, e até por uma questão logística, né, das abas aqui do computador, fiquem à vontade para me interromper. Vou tentar ficar de olho aqui no chat, nos comentários, mas abre o microfone e fala na hora que der. Pode ser assim? E a gente vai seguindo. Bom, para hoje tem esses 5 pontos principais, né? Queria dar uma passadinha só, dar uma retomada no raciocínio das últimas conversas. A gente vai falar um pouquinho dos caminhos do ensino, né? Uma temática ampla aí para a gente pensar esse contexto todo, mergulhar propriamente na temática da ciência cidadã. A gente vai comentar de uma iniciativa muito incrível, que é o do Passo ao Prato. A Marcela vai conversar um pouquinho com vocês também. E aí, no finalzinho, se alguém tiver com dúvidas, dificuldades, críticas, sugestões com relação ao Moodle, estaremos aqui também. Vou pedir, inclusive, para a Bia e Vanessa aqui, se quiserem pontuar, né, sobre as aulas anteriores. Bom, a gente começou falando muito sobre as mudanças ambientais, né, as mudanças no clima, e como que isso está relacionado com a saúde humana. A gente trouxe aquela ideia dos limites planetários, em que a gente vem. Parece que cada vez que os cientistas lançam uma edição nova, mais limites estão sendo superados. E a gente apresentou também a ideia da saúde planetária, né, que parte desse conceito muito simples, né, de que a saúde do ambiente depende da saúde das pessoas e a saúde das pessoas depende da saúde do meio ambiente, né, essa via recíproca. Na quinta, a gente comentou também sobre a classificação nova dos alimentos, né, os alimentos ultraprocessados, processados, in natura. Contamos um pouquinho da história, né, do que se chama dos regimes alimentares, mas eu acho que para mim a parte que mais me toca aqui é a ética, né, também de a gente abordar essa temática da fome, que é sensível, que eu mesmo nunca vivi, e mas por, enfim, vários motivos é importante a gente quebrar aquele silêncio. Alguém quer comentar alguma coisa, tirar dúvidas, comentários, complementos? Lembrando também que lá no Moodle a gente inaugurou nosso fórum, tá lá logo na apresentação, né? Então quem tiver outros materiais relacionados já está aberto lá, já pode subir PDFs, links, até, enfim, criar discussões, quem tiver interesse. E é um pouco por aí que a gente segue. Beleza, gente. Então, para falar dos caminhos do ensino, né, eu queria começar refletindo sobre essa imagem aqui. E eu queria pedir a ajuda de vocês para entender o que está acontecendo aqui. Alguém consegue me descrever o que está rolando nessa imagem? O que parece? Parece que esse senhor está ensinando alguma coisa para essas crianças e, sei lá, interpreto meio que uma imagem meio de não sei se é essa palavra, mas uma subordinação, talvez, né? Sei lá. Dá para ver pela. Pela Dá pra... mãozinha para trás, não sei, o menininho sentado, não sei se está com a mão na cabeça, não estou não entendi muito bem, mas eu entendi isso. Interessante, interessante. Quem mais, gente? O que vocês veem aqui? Para mim, eu não sei se ele está levando uma bronca, um menino né, o Ruivinho, ele está com a cabeça baixa, sei lá, parece que também que o moço está olhando para ele, assim. E os outros, não sei se eles estão interessados ou se ele, não sei se esse que está na mesa está realmente lendo, está quase dormindo, não sei.
Tem o outro aqui com a cabeça baixa aqui também, né? Enfim, olhando pro papel, encarando o papel a fundo. É. Mais alguém dá algum pitaco aqui? O que tá rolando? É, o meu palpite aqui, né, e eu acho que também mais uma coisa que é importante dizer, que são todas pessoas brancas, né, realmente, essa imagem aqui eu tirei de um acervo, que é bem interessante, chama Artes e Cultura do Google, tem diversas imagens, e está retratando uma sessão aqui de ensino e aprendizagem, né, e é bem isso que vocês falaram, tem um lugar de hierarquia muito bem definido, né, você vê quem está deitado na cama, debaixo das cobertas, essa pessoa com um pouco mais de idade, né, enfim, aparentemente não é a posição mais confortável de todas. É um ambiente com poucos estudantes, né, que é aquele esquema que a gente entende, né, como os primeiros registros de escolarização. E aí, cuidado aqui com a palavra de escolarização, não de ensino e aprendizagem, né, mas nessa forma ocidentalizada e moderna de ensino que a gente tem. Né? Então, são pessoas da elite, né, pessoas da elite que acessavam esse tipo de educação. Esse tutor ele ensinava todas as matérias, né, nem sempre dentro da sala de aula, né, tinham diversas modalidades, mas é um retrato exatamente desses primeiros momentos, né, da escola, em que a gente vem carregando alguns desses traços até hoje. Enfim, eu queria colocar essa imagem aqui para a gente começar a refletir, né, primeira coisa, educação para quem? Né? Então, quando a gente está falando de ensino, de aprendizagem, com quem a gente está dialogando? A gente tem essa imagem muito tradicional, né, do ensino ou da primeira escola, e aí eu queria fazer uma transposição aqui já para o contexto brasileiro. Né? Na nossa Constituição de 1934, né, se tem essa definição de uma responsabilidade dos poderes públicos, né, da União, Estados e municípios, de desenvolver os conhecimentos, né, de ciências, de artes, letras e cultura. E é muito curioso aqui, né, pensando em proteger os objetos de interesse histórico e o patrimônio artístico do país, bem como prestar assistência ao trabalhador intelectual. Nessa época, né, só contando um pouquinho da história, a gente estava vivendo a ditadura do Vargas. Né? Vargas tinha muito essa prioridade de constituição de uma unidade nacional. Né? Então, a educação muito nessa pegada de patriótica, inclusive. Né? Então, por isso, entender os patrimônios, interesses da história. Né? E a gente sabe até hoje que é isso, você trazer uma educação ampla, né, uma educação para as massas, são desafios enormes. Né? E quem que tinha acesso a essa educação que se dizia, né, como direito universal? Novamente as elites, né, reproduzindo essa lógica de, enfim, do Estado estar provendo, né, um acesso diferenciado para as elites. Essa era uma função muito ampla da educação, né? Tem muitos sociólogos que discutem, né, o porquê educar, qual é a função da escola, né? Mas de certa forma tem esse senso bastante aceito, né, de que a educação ela tem esse papel de criar compreensões em comum, né, e até organizar comportamentos. Nesse caso específico, a minha interpretação muito voltada para a construção dessa identidade do Brasil, né? Bom, queria trazer também uma perspectiva crítica, né, nessa ideia de educação como direito universal, que, na minha interpretação, bebe muito dos movimentos operários durante o século XX, principalmente, também século XIX, mas muito século XX, através da pedagogia libertária. A pedagogia libertária ela tem diversos elementos, né, bastante críticos, exatamente de entender a classe operária, educando a própria classe operária, né, de ser uma educação, né, tanto para homens quanto para mulheres, de abordar os diversos conteúdos, né, naquela época se chamava muito da politecnia, e naquela época já se falava sobre ensino integral. Aí eu coloquei aqui o em tempo integral, porque são coisas muito diferentes. Né? Uma coisa é você ter o aluno o dia inteiro na escola, né? Enfim, deixa eu manter o roteiro aqui. E outra coisa é você ter o que seria esse ensino integral,
que a gente está entendendo aqui, né, nesse contexto crítico, essa educação de direito universal através do ensino integral. A emancipação das massas operárias, né, diferente daquela que é preconizada no modo de produção capitalista, ou seja, de formação de massa de trabalho, né, acrítica, e que está preparada para se ajustar e para se obedecer, né, toda forma de doutrinação. Né, porque, em última instância, tem muitos autores, o Trachtenberg é um deles, que ele vai argumentar isso, né, a escolarização é sinônimo de aprendizagem e obediência. Né, e aí, é esse tipo de educação, né, é isso que se entende como uma educação do modo de produção capitalista. A gente tem que, diferentemente disso, né, e é a perspectiva que eu defendo, né, como educação integral, inclusive, é uma que possa unir o trabalho manual, o trabalho intelectual, formando esses diferentes aspectos, né, intelectual, moral, mas também político e artístico, né, ou seja, não necessariamente aquilo que vai te fazer obedecer o sinal de entrar na aula, né, obedecer a hierarquia do tutor, né, e saber a hora que você vai para o recreio, a hora que você volta, né, e como é que você porta dentro de uma sala de aula. Claro que tem muitas nuances, isso aqui eu estou dando uma visão geral ainda, mas para a gente entender que existem diversos momentos em que a educação, né, como preconizado nos documentos oficiais, é questionado. Né? Então, tudo isso tem contextos bastante específicos para a gente repensar qual é a sociedade que a gente está formando a partir da educação que a gente tem. É um pouco por aqui. Vocês estão à vontade para ir falando, né, gente? Por favor. Bom, avançando então um pouquinho no tempo, né, queria trazer as reflexões aqui sobre os anos 60. Né? Tem esse livro que ficou muito famoso entre ambientalistas, que é A Primavera Silenciosa. Esse livro, muita gente fala que é o marco, né, do ambientalismo e das perspectivas críticas em relação aos modelos de desenvolvimento a partir dessa lógica da preservação ambiental. Né, e é muito interessante o link que a Rachel Carson faz, porque ela começa a perceber que tem menos pássaros cantando. E, em função disso, ela começa a investigar, né? Mas por que tem menos pássaros cantando? Ela começa a identificar, nesse contexto de menos pássaros cantando, um declínio dos polinizadores, né, e concomitante ao aumento do uso dos agrotóxicos. Né? Então, ao começo, né, ainda naquela época, né, que nem a gente viu sobre os regimes alimentares e a produção mecanizada da agricultura, né? Mas o que eu quero dizer, o que é o mais importante aqui, é que a década de 60 foi muito marcada, né, por diversos conflitos políticos, sociais, econômicos, e inclusive dentro do debate sobre o meio ambiente. É nesse contexto, né, de críticas, de repensar como que as relações sociais estão sendo produzidas, em que se acaloraram também os debates sobre a escola, naturalmente, as concepções clássicas. Né? Nessa época já tinha tido todo aquele debate sobre o behaviorismo nas escolas, né, de simplesmente organizar os comportamentos dos estudantes. Então, o que eu queria organizar o pensamento aqui é com relação a esses conceitos, né, de educação formal, educação não formal. Por quê? Né, a gente entende a educação formal, né, aquela clássica escolarização, né, ou seja, a gente está dentro de uma instituição escolar, a gente está seguindo um currículo, né, muito bem delimitado, existem normas próprias, né, de obediência, de comportamento dentro dessa instituição, e, mais importante de tudo, existe uma finalidade educativa. Passou a se questionar como é que a gente poderia trabalhar de uma forma alternativa a essas concepções clássicas, né, e tradicionais sobre a escolarização, né, que bebem de todo esse percurso ocidentalizado. E aí foi muito emergente, né, esse conceito da educação não formal. A educação não formal, para formalizar, né, é aquilo que acontece, sim, também com uma intencionalidade, né, mas não necessariamente numa unidade escolar. Né, pode acontecer num museu, pode acontecer num centro de referência e educação nutricional, pode acontecer numa área natural protegida, pode acontecer num parque, né, pode acontecer, por exemplo, na horta da escola.
ou numa horta comunitária, que inclusive dialoga com o território de outras formas. Né? Então, a educação não formal é marcada por essa flexibilidade, né? Por esses métodos mais abrangentes, além daquela lógica do tutor expondo, estudantes anotando, eventualmente tomando palmatória para aprender, né, a se comportar. E tem muito destaque nessa adaptabilidade. São processos que acontecem em função das demandas específicas. Né? Por exemplo, num contexto em que não tem uma escola, uma praça pode se tornar um ambiente de educação não formal. A gente tem ainda a educação informal, né, que é aquela que não acontece na escola, e eu entendo que a principal diferença da educação informal para não formal é a falta de intencionalidade. Né? Então, por exemplo, a gente se inspira em uma pessoa, né, e passa a reproduzir os comportamentos dela, né? Isso é educação informal. Ou a gente muda os nossos comportamentos para se inserir num grupo, né? São conhecimentos muito relacionados à socialização. Isso é educação informal, e a gente vai retomar um pouquinho mais para frente. Mas o que eu queria destacar aqui é exatamente isso. Né? A gente, nesse contexto dos anos 60, né, guerra no Vietnã, enfim, Guerra Fria, inclusive, emergente já, né, a gente começa a refletir sobre o papel da escola e da escolarização. Historinha boa, lembra alguma coisa que está acontecendo hoje? Faz sentido, não faz sentido? Acertei as definições aqui, gente? Bom, um pouco depois, né, mais ou menos nessa época, a gente tem a emergência, né, desse grande pedagogo brasileiro, né, que é o Paulo Freire. E aí eu queria trazer essa perspectiva, né, que ele traz da prática, da gente, da humanidade, enquanto seres que praticam. São seres que fazem, diferente dos animais, que estão simplesmente existindo. Né? Os animais, eles não admiram o mundo, eles não emergem nele. A humanidade, diferentemente, tem um objetivo. Né? A gente tem uma ânsia, a gente tem uma curiosidade de conhecer, mas também, e o mais importante de tudo, de transformar esse ambiente com o nosso trabalho. Trabalho entendendo aquilo que a gente faz na sociedade, né? O impacto dessa contribuição que a gente tem para a sociedade que a gente está imerso. Então, é muito importante essa reflexão sobre o quanto as nossas reflexões, né, que a gente tem na escola, na escolarização, né, o quanto esses conteúdos orientam essas novas práticas, dão subsídios para a gente transformar, né, com os nossos trabalhos, o ambiente e a sociedade em direção à sociedade que a gente quer. E aí, bom, eu vou passar um vídeo rapidinho aqui, tem acho que 3 minutos e meio. Acho que ele é um filósofo, né, o Fritjof Capra, eu não tenho certeza da nacionalidade dele, mas ele traz reflexões que eu acho que são muito pertinentes aqui para a gente pensar, né, dado que a gente está nesse contexto de crise ambiental e social, né, como é que pode ser uma nova pedagogia. Vou dar um play aqui. Só que antes de deixar rolar, me confirma se o som tá chegando também. Tá sim. Tá sim? Maravilha. Vou deixar rolar então. This question comes from Mr. Alan Mabankou, who is a writer from Congo. Mr. Mabankou wrote, "Existentialism highlights the human being as a master of his actions and aware of his uniqueness. But today, more than ever, we need the collective and the systemic. How to make the two things coexist?" Yeah, this is again a difficult question, but I think the systemic understanding of life can help us a lot there, because it shows us that individuality and therefore uniqueness is an inherent characteristic of all life. I don't have the time now to show you how this new systems theory of life shows that and explains that. But we all know that there are no two trees that are exactly the same.
there are no two cats or no two birds that are exactly the same. And of course, no two human beings, even twins, that are exactly the same. So life has an inherent individuality, but at the same time, there is no individual organism that can exist in isolation. We all need our environment to survive. We need to eat and drink, we need to breathe, and we need relationships with other people and other communities in order to survive. So life is a combination of individuality and interconnectedness. And this is often not easy to manage, but this is the challenge. This is the challenge for business leaders, for political leaders, for community leaders, to get this balance between the individual and the community, the connectedness to nature and the uniqueness of the individuality of the human being. And we should also think that we tend to think, yes, we human beings, we are unique. We have capabilities that no other species has. But if Fronteras do Pensamento were organized by birds, and if we were all birds and could speak in some way, we would say exactly the same thing. We would say we birds are a unique species and no other species can do what we can do. And this is true woven in this global web of life. Bonito, né, gente? Eu gosto muito das perspectivas que ele traz. Se não me engano, isso aqui é um trecho de uma entrevista maior, que, se eu não me engano, tem na íntegra, lá no YouTube. Na verdade, no YouTube tem muitas entrevistas dele em diversos momentos, mas ele sempre traz essa perspectiva de interconexão, né? E o quanto isso é uma mudança de pensamento, né? Inclusive com implicações para a educação, como a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, né? Mas eu queria destacar isso que ele falou, né? Dessa conexão entre a livre expressão da individualidade humana em articulação com as ações coletivas, né? Porque a gente vive em sociedade, né? Mais do que sociedade, a gente vive como meio ambiente, né? A gente é parte da natureza, a gente não está nem acima nem abaixo, assim como os pássaros, né? Também não estão nem acima nem abaixo, a gente está nessa grande teia da vida, e essa é uma compreensão, infelizmente, bastante recente, né? Inclusive, talvez até contra-hegemônica. Acho que tem espaços que não concordam com essas ideias de que a gente está do mesmo lado que os besourinhos do jardim, que as abelhas, que as plantas, né? Mas, enfim, tem vários outros motivos, né? Tem toda uma reflexão filosófica, sociológica, né? E nessa altura do campeonato, em função dessas várias crises, né, que a gente tem conversado sobre alimentação e sobre o meio ambiente, né, que faz a gente entender que a gente está precisando de outras premissas, né, para atuar socialmente. E aí eu queria voltar, então, esse papo para a escola, né? Onde que estão essas possibilidades? Ou, quer dizer, existem essas possibilidades na escola de atuações coletivas, de atuações em defesa do meio ambiente? Honestamente, qual que é a opinião de vocês? Escola não é o lugar que se discute isso? Posso falar da minha experiência que eu estou tendo agora com o currículo da cidade? Por favor. Eu estou começando, né, a entender um pouco como que funciona. Eu sempre trabalhei com educação alimentar e nutricional, mas eu sou nutricionista, eu não sou pedagoga, eu não venho da pedagogia, né? Eu estou começando a entender sobre um pouco da pedagogia agora, e eu acho que é difícil fazer essa... Quando a gente fazia educação alimentar e nutricional, dessa coisa mais sistêmica, mesmo assim era difícil, eu acho, que falar a linguagem dos professores, né? Então, o que eu estou vendo é que eu acho que falta muito
O currículo da cidade de São Paulo, não sei se eu já comentei aqui, ele é muito legal, né? Ele tem toda uma matriz de saberes, ele está alinhado com os ODS, ele é muito bonito. E aí tem vários documentos que ele chamam orientações pedagógicas, que são os temas transversais, né? O que eles chamam aqui em São Paulo, que são os temas... Eles não chamam de temas transversais, esqueci o nome. Temas inspiradores. E, então, eles têm orientação pedagógica da educação antirracista, ou educação pedagógica da educação ambiental, e agora a gente está justamente fazendo essa orientação pedagógica para educação alimentar e nutricional. Mas eu vejo que é muito ainda em caixinhas, sabe? Eu acho que esse que é todo o desafio, que é como, pelo menos na área de educação alimentar e nutricional, como que a gente pode falar de tudo, né? Então, por exemplo, teve um encontro com os professores e colocaram acho que era tipo um desses concursos Masterchef, tinha uma cozinheira negra que estava falando, e né, que na casa dela, ela veio de uma família muito simples, e que os avós e a mãe não sabia ler, então era ela quem tinha que ler as receitas, e ela acabou gostando, né, e virou uma cozinheira, e ela falou assim, eu ainda vou fazer um curso para ser uma chefe, assim. E daí, na hora da discussão, como que tá, né, o que representa uma cozinheira negra, por que né, ela, então você pode falar, né, de questões racistas, você pode falar de questões machistas, né, que a maioria dos chefes são homem, você pode falar, né, desse lugar que ela vem, por que ela já não é uma chefe, uma cozinheira, tem que fazer um curso, né, que é essa coisa do sistema. Enfim, tudo isso para falar que eu acho que falar de educação alimentar e nutricional é falar dessas coisas, né? E que os professores não veem, eles ainda acham que é ir lá e falar, olha, você tem que comer X porque tem vitamina X ou Y. E que eu acho que é difícil eles pensarem, né, com essa visão sistêmica, que tudo é tudo, dá para falar de tudo, né, contextualizar, acho que tudo. Então, eu não conheço, eu não trabalho com muitas escolas, a não ser talvez escolas mais Waldorf, sei lá. Mas eu acho que mesmo o currículo da cidade, do município de São Paulo, que eu acho que está bem avançado em algumas questões, eu acho que eles ainda não conseguem trabalhar essas questões de maneira sistêmica, assim, né? Muito interessante. Maria Paula, e eu acho que Tati fala na sequência, pode ser? Bom, eu queria trazer um pouquinho, bem, obrigada, LG, muito interessante, gostei bastante também aí do vídeo. Eu queria trazer um pouquinho o recorte da primeira infância, que eu acho que eu vou quem sabe, trazer um elemento que é um espaço, esse espaço da educação formal, né, da primeira infância, ele, historicamente, ele está muito ligado com o espaço de cuidado, né, as creches que vinham, então, da assistência social, depois elas passam para a perspectiva da educação, mas elas carregam muito essa questão de um espaço para as mães deixarem os filhos, de um espaço para que essas crianças sejam cuidadas. Então, a questão do desenvolvimento infantil, e mais especificamente a educação alimentar e nutricional para o pré-escolar, é um tema ainda que precisa ser realmente olhado de uma forma, enfim, transversal e sistêmica, né? Eu acho que a primeira infância tem esse desafio de estar muito no lugar do cuidado, se a criança comeu ou não comeu. Então, dentro dessa perspectiva da educação alimentar e nutricional, já pegando um pouco aí o gancho que a Flávia trouxe, eu acho que temos, assim, muitos desafios, porque a gente ainda tem esse lugar do professor, do pedagogo, né? Que mais recentemente, isso é relativamente novo, a necessidade dos profissionais da área de educação infantil terem que ter o curso de pedagogia, né? Então, eu acho que tem um terreno grande ainda para a gente trabalhar, especialmente porque ainda se trata muito da questão do cuidado, né?
Mas é só uma colaboração aí para essa faixa etária, particularmente. Eu sei que não é o foco especificamente do Detetives da Comida, mas eu queria trazer só para a gente pensar juntos, né? Muito massa. Tati, depois Fernanda, pode ser? Oi, boa noite, pessoal. Na verdade, eu até puxar o gancho da Flávia mesmo para a nossa área de educação nutricional, mas como você está falando de uma forma geral, eu acredito que, vendo até pela minha filha, que está no Fundamental 2, assim, o quanto é difícil já a grade curricular já fazer as interligações com as próprias matérias, né? Você puxar geografia, história, ciências, matemática, português, tudo dá para fazer e não rola isso já, né? Já é difícil com as tradicionais. Aí você imagina entrar aí com uma educação nutricional que é uma parte, e aí, nossa, realmente muitos desafios que a gente tem que ter. Era só isso mesmo. Eu compartilho da sua percepção, assim, pessoalmente como professor, realmente são muitas demandas. Diga, Fernanda, o que você acha? Então, eu trabalho num parque, né? Então, eu trabalho com educação não formal. E lá a gente recebe público escolar de várias idades. E em relação, assim, não aplicando para a parte da educação alimentar e nutricional, mas acho que como um todo, assim, observando as turmas como um todo, dá para perceber que eles parece que eles acolhem poucos projetos em comum, assim, sabe? Que, sei lá, um projeto da classe toda. Não são todas as escolas que a gente vê isso, são poucas escolas que a gente vê que tem um projeto correndo, que tá todo mundo desenvolvendo junto, que todo mundo tá participando, que cada um tá construindo uma coisinha, e que eles juntos se juntam essa coisa e formam uma coisa grande, sabe? Então, isso também é uma coisa que dá pra perceber quando a gente tá falando da mediação e a gente pergunta algumas coisas, dá pra perceber que o nível de conhecimento dos alunos dentro de uma mesma classe é muito diferente. Então, tipo, tem gente que já tá mais inteirada da parada, tem gente que não sabe nada, 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 assim, tá bem por fora. E acho que mostra, né, como parece que mesmo que a gente tá numa sala de aula, a gente tá na escola, que é um espaço coletivo, as experiências de cada aluno ainda vão se dar numa perspectiva bastante individual, né? E claro que aí cada um vai ter a sua vivência e as coisas que influenciam para que seja desse jeito, mas é isso, né? Nem sempre estão todos assim no mesmo compasso. Não, total, gente. Eu acho que são muitos desafios, e eu vou retomar um deles aqui que foi dito por muitas pessoas, né, que, enfim, tem a ver com os currículos. Eu queria refletir um pouco com vocês, gente, sobre de onde vem o tal do currículo, né? Porque é isso, o meu coordenador, quando eu apresento lá o planejamento para ele, ele fala, tá, mas e tal habilidade, você não vai fazer? Tipo, e educação ambiental, você não quer fazer educação ambiental, você quer professor de ciências? Meu, mas eu tava estudando lá e você me chamou para repor a aula do outro, e eu não consegui, sabe, umas coisas assim. E aí tem aluno querendo, enfim, sair da aula mais cedo, de repente ele levanta e sai, eu tenho que prender ele na minha sala de aula de alguma forma, antes que o pai, ou, enfim, o responsável venha buscar. Então é muito atravessamento, né? Mas enfim, antes de chegar nesses vários atravessamentos, eu vou voltar vários passos, né, para a gente entender quais são esses conhecimentos. Né? Tem esse autor, o Henrique Leff, eu acho ele muito interessante. Ele também fala muito de filosofia da ciência, né? Eu acho que ele está nesse mesmo paradigma de pensamento que o Capra, né? Porque ele fala que essa crise ambiental e social, né, tem uma raiz muito profunda que é uma raiz de pensamento, né? Então, quem está produzindo esse conhecimento? Né? É uma academia da elite, feita pela elite, para a própria elite galgar socialmente, né, e adquirir títulos de status e, enfim, continuar reproduzindo a sua classe social, né, ou não. São conhecimentos que estão preocupados com os contextos sociais locais, né, e que visam transformar esses locais, promovendo mais equidade e justiça social, né. Então, quando a gente vai ver um pouquinho, né, como é que isso, enfim, quais são os conceitos, né, que estão no currículo, quais não estão, tem esse pessoal que discute muito a transposição didática, né. Transposição didática é uma temática gigante,
né, eu vou dar uma passada aqui nessas interpretações, principalmente de Pietro Colla. Né, ele vai entender que a gente tem um saber sábio, né, o científico tradicional, que é produzido em instituições de pesquisas. Esse saber originado nessas instituições, né, é que ele não inclui as escolas, o que eu já discordo dele, porque eu acho que a escola também produz conhecimento. Vão ser transpostas, né, ao saber escolar, né, com base nessa atualidade moral, né, ou seja, aquilo que se debate na sociedade atualmente, né, em relação à própria robustez científica. Né, então precisa ter evidências para a gente levar aquilo para um público mais amplo. A gente chega no saber escolar. O saber escolar é o que está nos livros didáticos, né, aquilo que está nos currículos, né, tem a ver com o sistema de ensino e a noosfera sendo esse tecido de relações sociais que vão, inclusive, determinar, né, o que é essa atualidade moral, né, de um dado saber. Então, feita essa primeira transposição, né, da universidade para esses materiais de divulgação ampla, a gente chega no saber a ensinar, é aquele que é praticado em sala de aula. Né? Então, parte, né, dos materiais, parte do currículo, mas parte também do que a própria escola se autodetermina, né, no projeto pedagógico, no projeto político-pedagógico das escolas. Né? Queira ou não, a gente tem que elencar prioridades, né, e em função, inclusive, de dialogar com as práticas que aquele território demanda. Tudo isso, gente, para falar que no final das contas o saber ensinado, ou seja, aquilo que o estudante realmente aprende, é um quarto elemento, né? E tudo isso está mediado por múltiplas instâncias, né? Políticas, econômicas, sociais. A questão do livro didático, enfim, eu acho que todo mundo sabe que é uma questão muito política, né? Qual é a editora que vai ganhar aquele edital para distribuir livro para o Brasil inteiro, né? Então tem muitos elementos, mas nisso tudo, né? O que está ao nosso alcance, meu alcance como professor, né, é isso que eles chamam de criatividade didática. Né? O professor que ele vai ter essa sensibilidade ali na prática de entender o que acaba sendo mais relevante, né, para aquele dado estudante, para aquele momento da sociedade. Né? Então, isso tudo, se a gente for pensar numa perspectiva, né, daquilo que a gente estava falando dos comportamentos coletivos, de transformação, né, a gente vai pensar, tá, mas e aí? Isso está no currículo? Tipo, dá para eu justificar? E aí, o fato é que sim. Até tem algumas coisas, né? Na LDB tem essa dimensão de prática social, na educação ambiental, né? Também tem a educação ambiental orientada para a transformação do indivíduo e da coletividade. Quando a gente vai ver na própria Base Nacional Curricular Comum, né, tem essa ideia de agir pessoal e coletivamente. Nas diretrizes curriculares nacionais de educação ambiental, né, imprimir o desenvolvimento individual um caráter social na sua relação com a natureza, mas também com os outros seres humanos. Né? Então, existem currículos. E a gente fica pensando, tá, mas pô, o currículo já é bom, né? Por que não é emancipador? E aí eu acho que é interessante a gente pensar, tá, o que é o currículo? De novo, né, tem esse outro autor, o Libânio, eu gosto muito dele, eu acho que ele faz distinções muito claras, né? O currículo formal, né, é aquilo que está na lei, é aquilo que, teoricamente, o professor técnico, né, ou seja, aquele que só reproduz o currículo, vai reproduzir. O currículo real, diferentemente, é aquilo que acaba acontecendo na sala de aula, né, por N motivos. Né, porque os estudantes não estão afim, porque não deu tempo de falar de determinada habilidade, né, então você parte desse currículo formal, a gente faz uma transposição, vê o que é possível de ser feito na escola, e acaba passando aquilo para o estudante, e ainda é uma terceira coisa que o estudante aprende. E a gente tem o currículo oculto, né, que é aquilo que não está prescrito, né, por exemplo, não está em nenhum currículo, nenhuma dessas normativas, falar, não, o estudante precisa obedecer o sinal de entrada e de saída. A gente aprende isso também. Não está escrito que o professor precisa obedecer o professor, mas aprende isso também. Né? Então, isso tudo compõe o currículo oculto. Eu trouxe essa definição aqui que eu vou passar meio rápido, né? Mas é muito interessante porque traz essa dimensão de conexão, né, entre o que acontece na escola e o que acontece na sociedade. Né? Então, a gente não está só numa definição da escola produzindo a sociedade, mas a sociedade também, reciprocamente, produzindo o currículo e o que deve ser ensinado, essas pressões. Vou trazer ainda mais um conjunto de definições aqui, só para fazer o gancho com aquele negócio da criatividade didática. Né? Bezerra e Ursi, duas professoras incríveis lá do Instituto de Biociências, elas falam desses 4 tipos de conhecimento que se articulam na prática do professor. Né? Então, é o conhecimento pedagógico, que é relacionado às estratégias, né? O que o professor pensa, que é ser um professor. Né? O conhecimento disciplinar, por exemplo, eu sou professor de ciência, eu vou ensinar fotossíntese, é um saber também. Tem o conhecimento curricular, né, ou seja, é exatamente sobre aquelas normativas, o currículo oficial, né, e aí o que eu acho mais interessante é o currículo experiencial,
que leva em conta a opinião do professor, né, a sensibilidade dele, as práticas, né, do que ele sabe, o que vai funcionar e o que não vai funcionar. Mais importante de tudo, para quem aquilo vai funcionar. Né? O professor sabe que ele não gosta de dar uma aula para um aluno numa sala de 40. Né? Então ele fala, pô, essa aqui não é a melhor estratégia, não vai dar para fazer sempre assim. Então isso está muito bem fundamentado na literatura, e é por isso que eu estou trazendo esses conceitos todos. E aí, para encerrar a nossa conversa aqui, eu queria trazer essa proposta curricular, esse ambiente de trabalho, de aprendizagem em saúde planetária. Né? Qual que é a dessa representação? Aqui nessas partes coloridas, é como se fosse uma corda, né, em que a gente faz um corte transversal e a gente olha. Ou seja, está tudo entrelaçado. Essa corda, ela está embebida nesse ambiente, em que a gente articula tanto as prioridades locais de aprendizagem, né, relacionadas às condições socioeconômicas, culturais, ambientais locais, a uma agenda global de prioridades, né, principalmente dadas essas mudanças antropogênicas em escala planetária. Eles chamam essa parte colorida, né, esse núcleo da corda, desses 5 domínios. Né, e nesses 5 domínios, a gente tem o antropoceno e a saúde, a equidade e a justiça social, o pensamento sistêmico e a complexidade, a construção de movimentos e a mudança sistêmica, e aí, propriamente dita, todas essas interconectadas com a natureza. É uma nova proposta de currículo, né, uma coisa que está vindo lá da gringa, mas que é muito interessante para a gente pensar a educação do futuro, né, nesses novos tempos de crise que a gente está vivendo. E aí eu queria chamar a atenção para 2 desses domínios, né, de construção de movimentos, mudança sistêmica e de pensamento sistêmico e complexidade. Então, quando a gente está com essa proposta, né, de trabalhar os sistemas alimentares, né, em diálogo com todo esse contexto histórico, mas também ambiental, histórico-social, mas também histórico-ambiental, né, a gente entende essa necessidade de prática a partir da escola. Né? E eu não estou falando da prática de sentar na sala de aula e aprender um conteúdo, isso também é uma prática. Mas eu estou falando da sala de aula sair do seu território, sair da sala de aula, os estudantes saírem e irem para o território dialogar com essas condições socioeconômicas locais, né, com essas mudanças antropogênicas em escala planetária, né, e como é que isso tudo está refletido no contexto de cada um. Essa é a proposta de currículo para a saúde planetária, bastante recente, né, que eles publicaram essa proposta, e queria passar muito rapidinho aqui, antes de passar a palavra para os colegas, né, como é que a educação, né, então se a gente tem essa proposta no currículo, né, como é que a gente pode trabalhar com essa mudança sistêmica que o Capra comentou? É uma pergunta de $1 milhão, né, mas alguém tem uma aposta aí? Ficou no ar, e eu vou ousar dizer... Flávia, você quer comentar? Diga. Não, acho que não sei, talvez trabalhar por projetos nas escolas, unindo todos os componentes curriculares, não sei. Interessante, pela interdisciplinaridade, né? Eu acho que no sentido da educação ambiental que é crítica, né, da educação que é crítica, é realmente fazer a gente refletir, né, sobre isso, sobre quem produz o estado atual, e quem mais sofre com ele, assim, essas coisas básicas que a educação crítica traz de reflexão. Interessante. Diga, Sandra. Sandra, não tenho certeza se... Eu não estou te ouvindo, na verdade. Seu microfone está desmutado, mas... Também não ouço. Você quer deixar registrado no chat aqui um pouquinho? E aí a Maria Paula comenta e... Vamos ver. Não, eu só fiquei pensando, né, que eu acho que essa abordagem sistêmica, eu acho que isso não é somente nos espaços de educação formal, né, mas eu acho que eles partem muito da observação, eles partem muito, fico pensando até nesses projetos, ou qualquer resposta, tem que partir de uma demanda do território, né, e da realidade que aquelas pessoas vivem. Então, partir da observação inicialmente
de caráter e como um papel social desse equipamento de educação, eu acho que é algo, são premissas que eu acho que devem ser consideradas para a gente ter essa abordagem sistêmica. Então, muita observação e pouco raciocínio, né? Já dizia Alex Carrel, prêmio Nobel. Então, muita observação e pouco raciocínio leva à verdade, e que tenha claro que estamos a serviço do território, mesmo os bem pequenos. Eu penso mais, enfim, para trazer como reflexão aqui. Muito massa, muito massa. Tentando amarrar aqui alguns dos comentários de você, eu partilho muito dessa perspectiva, né, de observar o território, de entender isso, de aprofundar essa reflexão de maneira crítica, né, e também de agir, né. Eu, enfim, estava nesse contexto agora de pós-graduação e refleti muito sobre ciência, né, e eu entendo que tem algumas sobreposições possíveis, e vou pedir para a colega Sheina dar uma palavrinha aqui também, porque eu acho que ela tem umas ideias boas. Opa, te ouvimos, Sandra. Olá, boa noite. Diga. A colega que falou anteriormente, eu tenho um acordo com ela sobre essa análise que a gente deve fazer sobre os territórios, mas antes de concordar com ela, eu gostaria de dizer que currículo é esse que a gente está falando, né? Então, vamos contextualizar qual é a situação do Brasil com relação à Base Nacional Comum Curricular e o que ela representa como marco mandatório da educação no Brasil, né? E também a gente está falando de que escola, né? A gente está falando da escola pública, nós estamos falando da escola privada, nós estamos falando de sistemas de ensino. Eu acho que é muito importante a gente, primeiro, situar essa questão do currículo no Brasil, né? E o que significou a produção, né, ao longo de um período dessa Base Nacional Comum Curricular, que ela é inaugurada no período pós-golpe, né, pós-2016. Então, acho que não tem como a gente falar, principalmente no que se refere à educação pública, não tem como a gente ignorar o debate sobre a base, e não tem como a gente ignorar também um outro debate que vocês trouxeram, um outro tema que vocês trouxeram aqui, que se refere à atuação dos profissionais da educação. Estou dizendo profissionais da educação porque a colega trouxe a questão da educação na primeira infância, né, no 0 a 3, e os desafios que a gente tem para superar, por exemplo, o entendimento da sociedade de que se faz educação nas escolas de educação infantil e não só cuidado. Então, todos esses elementos, eles vão compondo, né, acho que um cenário importante para a gente compreender de que escola que a gente está falando e que metodologia é essa, né? Como você mesmo disse, ela é uma proposição que emerge num contexto fora daqui. Então, como é que a gente vai articulando isso tudo, né? Me parece, muitas vezes, que assim, a gente também não pode travar nesse debate, porque senão a gente abandona tudo e vai embora, não é? Então, a gente precisa, assim, pensar as possibilidades, mas eu acho que essa análise sobre os contextos, a análise sobre a situação educacional brasileira, a gente precisa falar, sim, sobre essa onda privatista que tem abatido os sistemas de ensino, porque, gente, o currículo está sendo produzido nesse chão. E não é um chão muito legal de se pisar, não. Principalmente quando a gente quer avançar numa temática que é tão cara em termos, vamos dizer, do entendimento que a gente tem de ser, talvez, ser humano nesse tempo de agora, né? Então, quando a gente pensa em emancipação humana, o que significa a gente abordar esse tema dentro da escola e da escola pública? Só gostaria de trazer esses elementos, professor Tra, para que a gente vá pensando nessa necessária contextualização, que a gente vai pensando, né, como que a gente vai aproximando metodologias e novas propostas desse currículo que está aí, né, que é um currículo que não deveria estar aí. Lembrando que BNCC não é currículo, né, é só um documento
que dá base e condiciona a produção de currículos. Obrigada. Não, excelente colocação, Pro. Eu queria me demorar mais aqui nessa conversa, porque tá boa. Inclusive, comentar, tem um relatório do Grupo do Banco Mundial, que parece a cartilha do Paulo Freire sobre educação bancária. É absolutamente isso, assim, é mais pressão sobre os professores, né, avaliações padronizadas para todo lado, de cima para baixo, né, o professor reprodutor do currículo, né, e aí eu entendo, né, a minha perspectiva é exatamente essa criatividade didática, né, o professor é responsável por não seguir esse currículo. Não, eu não estou falando para não seguir, né, eu estou falando para entender, adaptar e dialogar com o local, né, entender quais são as habilidades que podem trazer mais perspectivas críticas e emancipatórias para aquele conjunto de estudantes. Né, o professor não é uma TV que está passando ali. Né, o professor é um ser humano em interação com outros seres humanos que é a turma dele. Né, então, nesse espaço, né, nesse vão de transposição didática em que o professor expressa a humanidade dele, né, em que ele cria, em que ele expressa a crítica dele, né, em que ele ajusta as atividades e que ele consegue incluir os estudantes. Enfim, minha perspectiva. Precisamos conversar sobre esta formação de professores e professoras também. É porque é meio que o básico, né? Conversar sobre essa formação. Então, às vezes, a gente já está indo para outros debates, outros assuntos, e aí o básico, que é esse sucateamento, a gente, às vezes, né? Parece que já estamos acostumados a viver com isso, assim, né? Pois é. Posso falar? Por favor. Veja, quando eu trago esses apontamentos, não é para travar debate, não, tá? Mas é só para deixar esse pano de fundo, a gente perceber que ele existe, perceber não, legitimar a existência dele, né? E a partir disso, a gente até pensando nas possibilidades, né? Porque eu acho que a grande questão é a gente superar tudo isso, né? No entanto, a gente não pode ignorar, gente, esse tecido. É um tecido que vai sendo produzido pelas relações de poder dentro da sociedade ao longo do tempo, né? Então, a forma como, né, tudo isso vai sendo constituído, né, vai trazendo elementos, inclusive, para a gente pensar a superação de certas dificuldades que a gente tem na estrutura da escola, né? Então, que assim, né, a gente olhando assim essa escola, que escola é essa e quanto que ela muda nos últimos séculos, né? E como ela se apresenta nesse tempo em que a gente tem muitos conhecimentos circulando, a gente tem muitos recursos tecnológicos, né, que vão atravessando a humanidade de várias formas, né? E essa escola ela permanece aquela estrutura soturna, né? As cadeiras continuam, infelizmente, gente, as cadeiras continuam enfileiradas. Então, é só para deixar mesmo esse lembrete, sabe? Aquele post-it que a gente bota no quadro de aviso, né? Na nossa tela do notebook, é só para a gente não esquecer disso tudo. E a gente botando também o pé no chão para compreender até onde a gente vai. Veja, eu trabalho com a primeira infância, né? Trabalho numa creche aqui no interior paulista, numa cidade ultraconservadora, na qual essa semana o prefeito publicou, que a proposta pedagógica construída democraticamente dentro do sistema de ensino, na verdade, ela está sendo cancelada porque o contexto mega conservador está dizendo que ninguém quer filhos comunistas. Então, na base disso, tá entendendo, minha gente? E aí, trabalhando lá, né, com as crianças tão pequenas, acho que, ó, gente, fiquei entorpecida, até esqueci o que eu ia dizer, né? Mas eu queria dizer que, assim, eu preciso pensar possibilidades, porque lá na creche eu trabalho com a formação da minha equipe, das profissionais docentes e não docentes, e
desafios, eles são muitos, né? E a gente precisa ir construindo caminhos de possibilidade. Só obrigada mais uma vez. Mas é só para, né, a gente pensando isso junto também, que eu acho que é importante. Muito bom, gente. Acho que a gente levantou pontos muito, muito interessantes nessa discussão e acho que ficamos também um pouco desconcertados, né, com toda essa situação que a gente enfrenta, né? Então, eu acho que esse curso ele traz essas possibilidades, né, da gente pensar junto, mas também dá um pouquinho de angústia, né? Mas para isso que a gente está aqui junto para discutir. Então, nessa próxima parte, a gente vai discutir algumas possibilidades, elas não são exclusivas, né? Não é uma solução que a gente está apresentando, mas é uma forma que a gente entende que pode ser interessante de trabalhar com esses temas dentro da escola, né? Que é a ciência cidadã. A ciência cidadã é uma abordagem, e essa abordagem foi a que a gente escolheu para o nosso projeto Detetives da Comida, que é o que a gente vai falar agora nessa próxima parte. Eu vou passar a lista de chamada, só para a gente ficar com isso aqui já, para vocês irem preenchendo, só um minutinho, gente. Eu vou começar a compartilhar minha tela. Então, tá aqui a lista. Então, vamos lá, ciência cidadã. Antes da gente entrar na ciência cidadã propriamente dita, queria trazer essa citação aqui do Einstein, que falou a seguinte questão. É necessário que cada homem que pensa, e aí eu vou fazer uma ressalva aqui, que homem que pensa, eu não sei se foi a tradução, porque eu só achei esse texto em português, já traduzido por esses cientistas aqui, mas então vamos interpretar isso como pessoas, né? Não homens que pensam, porque acho que isso aqui não é muito legal. Então é necessário que cada pessoa tenha a possibilidade de participar com toda a lucidez dos grandes problemas científicos de sua época. E é exatamente isso que a gente está falando agora. A gente tem muitos desafios, muitas crises, e a gente precisa então entender essas crises para saber como participar, como isso nos envolve, né? E ele também fala que é somente quando cumpre essa importante missão que a ciência adquire, do ponto de vista social, o direito de existir. E eu acho isso muito interessante, porque a gente não costuma pensar tanto nesse papel social da ciência, né? No papel que ela assume na nossa sociedade, mas que é algo que a gente tem que, acho que, cada vez mais trazer para a discussão. Bom, e aí voltando aqui nessa figura que vocês já conhecem, né? A Beatriz mostrou isso na aula dela. Essa figura representa os limites planetários que a gente tem. Então, em verde a gente estaria num limite seguro para várias variáveis, né, do planeta, mas que a gente ultrapassou esse limite e se encontra no vermelho para várias delas, né? E aí o que eu queria trazer é exatamente como a gente chegou nessa conclusão, né? Então, isso é resultado de vários trabalhos científicos que foram feitos em escala global, né? Para a gente entender o planeta todo funcionando, então, em relação às emissões de carbono, a questão dos ciclos de nitrogênio e de fósforo, a questão da acidificação dos oceanos, tudo isso foram vários estudos compilados para a gente entender essa questão dos limites planetários, né? E aí queria trazer algumas indagações, então, pensando nessa produção do conhecimento científico. Uma das questões é exatamente como produzir tantos dados, tanta informação, rapidamente, já que a gente tem crises emergenciais, né, para entender e para tentar solucionar, então a gente precisa produzir ciência cada vez mais rápido,
de forma robusta, confiável e em larga escala, né, para entender o planeta todo e esses problemas. Então, essa é uma questão. Outra questão, pensando nessa parte mais social da ciência, é quem decidiu o que vai ser investigado e o que não vai ser investigado, o que é priorizado pelos cientistas e como isso vai ser investigado. Nesse processo, que conhecimentos foram considerados? Foram considerados conhecimentos tradicionais, conhecimentos mais gerais, que são os ocidentais, né, dentro da academia, da produção de conhecimento científico. E outra questão é que a gente produz conhecimento rápido, robusto, e depois a gente tem que, então, passar isso para a sociedade agir de uma forma mais informada. Mas será que essa é uma via legal para a gente trabalhar? A gente produz um monte de conhecimento e depois faz uma enxurrada em cima das pessoas? A sociedade é sempre uma receptora de conhecimento? Então, acho que são coisas que a gente tem que sempre se questionar quando a gente fala de produção de conhecimento científico. E ainda nesse contexto, um conceito muito legal que foi introduzido por esse senhor aqui, que é o Alan Irwin, ele é um sociólogo, que é essa ideia de cidadania científica. Então, dentro desse conceito, a ideia é que a gente tem uma sociedade cada vez mais tecnológica, mas ela não é só tecnológica, né? As questões têm a ver com a sociedade também, então a gente fala de futuros sociotecnológicos e que a nossa sociedade tem que saber como agir nesse novo contexto, né? Então, a gente tem que sempre trazer para perto os cidadãos para esse conjunto aqui de ciência, tecnologia e inovação. Não podem ser dois grupos que não se conversam, né? Os cidadãos têm que estar cada vez mais próximos e compreendendo o que significa tudo isso. Outra questão, pensando nos diferentes tipos de conhecimentos disponíveis, é da justiça cognitiva. A gente tem que considerar todos os tipos de conhecimento disponíveis, né? Considerá-los de forma igual, né? Dando valor para todos os tipos de conhecimento que a gente tem. E isso é uma forma de cidadania também. A gente vai, então, construir comunidades para atacar os problemas comuns, né? Então, a gente, pensando um pouquinho no que o LG trouxe na primeira parte da aula, né? A gente tem a questão individual, mas a gente vai agir como uma comunidade, a gente vai tentar resolver de uma forma coletiva, porque, afinal, esses problemas são comuns. E a cidadania, então, prega que a gente tem que trabalhar a democratização do processo científico, né? Ele não tem que ser sempre feito por cientistas profissionais, em um lugar fechado, em um lugar escondido, que a gente não tem acesso e que depois isso é passado para o resto da sociedade, né? A gente tem que engajar a sociedade dentro do processo de construção do conhecimento. E é isso que a gente tenta fazer, então, através da ciência cidadã. A ciência cidadã, então, numa definição bem geral, vou ler aqui o que está nesse livro, né, que é o livro sobre a ciência da ciência cidadã, então é um compêndio que é bem recente, é de 2021, mas que traz, então, diversas definições e como fazer e reflexões sobre ciência cidadã. Mas, então, o que é ciência cidadã? A ciência cidadã se refere amplamente ao engajamento ativo do público geral em atividades de pesquisa científica. Então, aqui a gente já começa a ter uma ideia do que é essa definição de ciência cidadã. Eu falo uma ideia porque a gente tem muitas definições de ciência cidadã, essa daqui é uma bem simplificada e bem geral que ajuda a gente a entender. Então, a ideia é que a gente vai trazer o público para produzir o conhecimento científico. Então, alguns exemplos de como isso acontece. Esse daqui é um projeto, pensando agora no nosso tema de alimentação, né, no tema do nosso curso, que foi realizado pelo grupo de Olho na Quebrada. São colegas nossos que a gente conheceu em um evento de segurança alimentar em São Paulo. Eles trabalham na região da favela de Heliópolis. E lá, como é uma região que é muito negligenciada, né? Não tem
muitas informações, às vezes, sobre aquele local, eles resolveram que eles mesmos iam produzir as informações e os estudos sobre aquele local. Então, é uma região bastante grande que a gente tem em São Paulo, bastante carente, com vários problemas, e um dos problemas era a questão alimentar durante a pandemia. Então, eles queriam saber qual era a magnitude, o tamanho desse efeito da fome na pandemia naquela região que era o território deles, né? Então, eles fizeram uma série de entrevistas com as pessoas de lá, e quem são os cientistas nesse caso são as pessoas de lá, são jovens que são preparados para fazer essa investigação, fazem uma investigação padronizada com as pessoas dali, e vão investigar a questão da fome ali em Heliópolis. Então, aqui são alguns resultados que eles têm. Dá para ver que são resultados científicos, não é mesmo? Eles seguiram uma metodologia, eles coletaram os dados com rigor, fizeram as análises e geraram informações que não iam ser produzidas de outra forma, porque é um lugar que não se volta muita atenção para aquele lugar, né? Então, hoje em dia tem muito esse movimento da produção, né, a geração cidadã de dados. Então, eles estão fazendo isso lá. Tem locais no Rio de Janeiro que isso acontece também, exatamente esse movimento de, ok, não olham para a gente vai produzir esses dados e, a partir disso, gerar as mudanças que a gente precisa nesse local. Então, por exemplo, aqui eles têm uma pergunta que era se, em algum momento, depois da pandemia, sua família ficou sem alimentos ou comida. Então, aqui dá para ver que grande parte da população, essa pesquisa foi feita com chefes de família, e eles viram que parte da população, então, começou a ter falta de alimentos naquela região. Então, aqui é quase um quarto das pessoas, né? Pensando que é uma região muito populosa, dá uma noção, então, de onde essas pessoas estão, onde a gente precisa dar atenção, né? Dar um auxílio em relação a isso. Então, são dados bastante importantes. E outra questão é, sua família está preocupada que os alimentos acabem antes de poderem comprar ou receber mais comida? Então, olha só a porcentagem de pessoas que responderam que sim, né? Então, o relatório deles tem vários outros resultados interessantes e eles estão fazendo, então, eles fizeram esse monitoramento que foi muito importante e partiu da iniciativa deles. E isso aqui é um projeto científico genuíno. A gente fala que a ciência cidadã, né, são projetos científicos genuínos, não é uma investigação caseira, entre aspas, né, que não vai gerar dados que podem ser utilizados depois para tomada de decisão, né? Eles seguem um rigor e depois esses resultados podem ser interpretados e utilizados para vários objetivos. Mudando completamente de assunto, esse daqui é um outro trabalho, é um trabalho científico, isso aqui é uma publicação científica, e é bem interessante porque os autores aqui são alunos de uma escola, são alunos de 6, 7 anos, e eles fizeram uma investigação sobre as abelhas. Nesse caso, Nesse caso, eles tinham uma pergunta científica que era entender como que as abelhas enxergam e como elas usam isso para encontrar alimento. Então, eles fizeram alguns testes com esses quadros coloridos aqui, e a ideia era testar as cores e como essas cores estavam dispostas em um quadro e como a abelha ia lá ou não para procurar alimento. Então, isso aqui era eles explicando o que eles iam fazer. Aí a tabelinha de coleta de dados, aqui os números que eles coletaram, então quantas vezes a abelha foi naquele quadrinho coletar alimento. E esse trabalho, então, os cientistas foram as crianças, eles que decidiram o que eles iam investigar. Eles fizeram o método com a ajuda de um cientista que estava lá com eles, né, para ensinar exatamente todo o procedimento científico, né, todos os cuidados que eles deveriam ter. Eles coletaram os dados, manusearam as abelhas, né, lógico que com supervisão, e eles fizeram uma descoberta científica. Então, eles descobriram como as abelhas enxergam e como elas usam essa informação para se locomover no ambiente, né, para procurar alimento. E eles falam, na conclusão desse trabalho, que eles descobriram que ciência é legal e divertida, porque você faz coisas que nunca ninguém fez antes. Porque realmente isso aqui não é
que eles estão reproduzindo um estudo de alguém, um estudo realmente diferente, e eles descobriram algo inovador para as abelhas, mostrando que todo mundo, então, pode fazer ciência, né? Não existe aquela visão de um cientista, a gente está quebrando aquela visão de um cientista, homem descabelado com cara de maluco. Não, aqui a gente tem crianças em um contexto escolar fazendo ciência. Outro exemplo com escola, esse daqui é de uma colega minha chamada Juliana, e ela trabalha com qualidade de água nos corpos d'água. Então, a ideia é que as diferentes turmas nas escolas vão até o corpo d'água daquela região e eles vão coletar amostras de água, fazer várias medidas de qualidade de água, então temperatura, oxigênio dissolvido, pH, ortofosfato, nitrogênio amoniacal. Então, são essas medidas se a água está com boa qualidade, né? Se ela prover as condições adequadas para a fauna daquela região se desenvolver, turbidez. Então, eles fazem várias medidas, eles têm kits, eles têm formas de coletar os bichinhos, né, os insetos que vivem na água, tudo para fazer, então, um grande registro de como a qualidade da água está e se a água desse rio é boa, né? Essa é a pergunta que eles tentam responder. Então, eles vão no local, eles fazem toda a coleta de dados, levam para a escola para analisar, geram gráficos, fazem as apresentações. E é um trabalho bem bonito, porque gera um grande engajamento, né, para aqueles alunos. Então, eles vão para o corpo d'água que eles já conhecem, que faz parte da rotina deles, né, e eles passam a tentar cuidar daquele corpo d'água, né. Se está poluído, eles se perguntam o que a gente pode fazer para esse nosso rio, esse nosso córrego, essa nossa lagoa, melhorar de qualidade, ter um ambiente mais saudável para a biota que vive aqui, para a gente que está em contato com essa água. Então, é um projeto super bonito e que tem muito sucesso. Assim, ela atua na região do Espírito Santo e Minas Gerais e tem gerado resultados muito legais. E outra coisa importante desse projeto é que ela compara os dados dos alunos e dados de cientistas profissionais. Ela viu que dava a mesma coisa. Então, aqui estão sendo produzidos também, novamente, dados genuínos, dados importantes, que depois podem ser utilizados para tomada de decisão, para medidas de conservação, enquanto esses estudantes estão aprendendo sobre ciência também. Essa parte de educação científica a gente vai falar na quinta-feira, então eu não vou me alongar aqui muito sobre esse tema, tá? E aqui foram apenas alguns exemplos que a gente pensou, né, para a gente começar a conversar sobre detetives depois do nosso projeto. Mas se vocês tiverem curiosidade, uma ferramenta bem legal para procurar projetos de ciência cidadã é essa plataforma Cives. Ela é bem recente aqui no Brasil e ela reúne tudo que a gente tem de ciência cidadã no Brasil. Então, todos os projetos, lá tem um mapa que você consegue ver na sua região que projetos que existem, quem são os responsáveis, como participar. Tem também aviso de eventos de ciência cidadã, se vai ter algum curso, alguma palestra, eles divulgam tudo lá. Então, é uma plataforma bem interessante, brasileira, mantida aqui no Brasil, e é uma ferramenta boa para quem tem curiosidade, se quiser achar um projeto. Ah, será que tem um projeto para eu fazer na minha escola sobre, sei lá, sobre sapos? E aí você vai lá procurar, ver o que tem, se tem um projeto que é voltado para a escola ou não é voltado para a escola, dependendo do interesse, né? E é bem, bem legal. E por fim, queria então, eu falei que tem muitas definições, né? Então eu vou fechar falando de uma definição que a gente tem na nossa rede brasileira de ciência cidadã, que também é a nossa rede recém-criada para trabalhar a ciência cidadã no Brasil. E nessa definição, então, a gente tenta colocar o máximo possível de atividades que a gente pode contemplar com ciência cidadã. Então, aqui a gente coloca que a ciência cidadã é uma ampla gama de parcerias entre cientistas e interessados em ciência. Essa parte da definição aqui de quem é bastante importante, né? Então, tem gente que fala que são cientistas especialistas e membros do público, mas por que são especialistas? Por que o público não pode ser um especialista? Muitas vezes o público é um especialista em um tipo de conhecimento, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado
para o nome que a gente dá para as coisas aqui. A gente fala, então, cientistas interessados em ciência. Outra coisa, então, é que a ciência cidadã prevê a produção compartilhada dos conhecimentos com potencial para promover. Então, engajamento do público em diferentes etapas do processo científico. A gente viu que dá para o participante participar só um pouquinho ou em todas as etapas de construção do conhecimento, né? Então, tem essa variação de tipos de participação. Além disso, a ciência cidadã promove a educação científica e tecnológica. Isso para a gente é bastante importante, né? Dentro do que a gente está falando no nosso curso. E, por fim, a partir dos conhecimentos que são gerados, a gente pode fazer a colaboração e implementação de políticas públicas de temas que têm relevância social e ambiental. Voltando lá para o comecinho do que eu estava falando, né? A ciência tem um papel social e a gente tem que pensar nisso quando a gente está produzindo o conhecimento científico. Então, é um pouquinho disso que a gente vai depois entrar mais na prática, quando a gente falar do nosso projeto de detetives. Aqui foi um panorama geral para a gente começar a falar desse tema. Queria saber se vocês têm alguma dúvida antes de passar a palavra para a Marcela. Vou parar de compartilhar aqui. Alguma dúvida ou algum comentário? Não sei se alguém já tinha ouvido falar de ciência cidadã ou foi a primeira vez. Alguém? Eu não conhecia esse termo ciência cidadã, nunca tinha ouvido falar, não. Muito interessante. Legal, Tati. Até uma curiosidade que eu tenho, assim, porque às vezes varia bastante. Às vezes aparece bastante ciência cidadã para algumas pessoas, às vezes é novidade. Então, obrigada pelo relato. Mais alguém, pessoal? Bom, para a gente não se alugar, acho que eu vou passar a palavra para a Marcela. Não sei, LG, você quer falar mais alguma coisa? Tá. Então, vamos lá. Hoje a gente tem uma convidada especial no nosso curso que vai trazer, então, um exemplo de projeto de ciência cidadã para a gente debater mais dentro do tema de alimentação, que é o tema do nosso curso, né? Um dos temas que a gente traz aqui. A Marcela, então, faz parte da iniciativa do Pasto ao Prato. Ela é estudante em engenharia ambiental na Unicamp e ela é assistente de engajamento dentro dessa iniciativa. Ela vai contar um pouquinho para a gente do que se trata, como funciona, como participar. E a gente agradece demais, Marcela, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, e a palavra é sua. Então, oi, pessoal, prazer de estar aqui com vocês. Obrigada, pessoal do Detetives, pelo convite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Beleza, eu vou compartilhar aqui minha tela, então. Vocês estão vendo aí minha tela? Bom, tá então. Carregando. Tá carregando. Carregou já? Ainda não. Peraí, eu vou interromper então, de novo, peraí. Aqui tá aparecendo agora? Beleza, então bora. Então, prazer, pessoal, eu sou a Marcela, sou assistente de engajamento dessa iniciativa de ciência cidadã que chama do Pasto ao Prato. Antes de tudo, eu já convido vocês a baixarem o nosso aplicativo. Então, a nossa iniciativa ela é concretizada em um aplicativo que vocês podem ter acesso tanto na Google Store quanto na Apple Store. Então, é só apontar o celular para esse QR Code que está aqui na tela, e aí vocês conseguem baixar o nosso aplicativo e também acompanhar a gente pelas nossas redes sociais, no nosso Instagram, @_do Pasto ao Prato,
que a gente está sempre movimentando nosso perfil, publicando notícias, publicando um pouco sobre o que é ciência cidadã, como que a gente atua nesse sentido da ciência cidadã. E o que é a iniciativa, então, do Pasto ao Prato? Ela é uma iniciativa participativa e colaborativa que tem como objetivo aumentar a transparência de toda a indústria da carne no Brasil. É uma iniciativa de uma organização chamada Trace, com parceria com a Imaflora, que é uma organização não governamental aqui do Brasil, a Repórter Brasil, a UC Leuven, que é a Universidade da Bélgica, e o programa Boi na Linha, que é a área do Imaflora, que cuida dessa questão de pecuária sustentável. A motivação, então, é dar transparência a toda a cadeia da carne no Brasil, conectando desde o local da produção da carne, que seria o local que o bezerro nasce, que tem um engordamento do gado, até a loja vendedora, os supermercados, os açougues. E aí, assim, a gente vai construindo juntos o caminho que a carne percorre no Brasil. E com esse caminho sendo construído, a gente consegue movimentar ações no sentido de uma cadeia mais sustentável. E por que é importante a gente entender da onde vem a carne que a gente come? O sistema alimentar ele tem muito impacto sobre o meio ambiente. Então, 90% do desmatamento nos biomas brasileiros é impulsionado pela agropecuária para abertura de pastos para a criação de gado. 62% das espécies avaliadas como ameaçadas de extinção são ameaçadas por agropecuária, justamente por essa problemática de desmatamento, de queimadas para abertura de pastos. E também 35% dos gases de efeito estufa são emitidos pelo sistema alimentar. Ainda, a pecuária é muito importante para toda a economia do Brasil, é fonte de renda para muitas famílias, principalmente na região norte do Brasil, mas ela ainda tem um caminho muito longo, né, a ser percorrido, no sentido de práticas mais sustentáveis e mais responsáveis, para tornar essa cadeia mais sustentável. Ela ainda continua, como eu falei, sendo a principal causa de desmatamento nos biomas brasileiros, principalmente a Amazônia e Cerrado. A maior parte dos trabalhos análogos à escravidão listados no Brasil pertencem, né, ao setor da pecuária, e ainda é a principal causa de doenças de origem alimentar. E aí o aplicativo, ele vem como uma ferramenta de solução. Então, muitas vezes a gente entende que a pecuária é muito responsável pelo desmatamento, tem a ver com essas relações de trabalho análogo à escravidão, mas o que a gente pode fazer para ajudar, para gerar impacto positivo? E aí entra o do Pasto ao Prato. O nosso aplicativo, então, ele vai fazer essa construção de onde vem a carne até onde ela está sendo vendida, e com ele a gente consegue movimentar ações no sentido de melhoria nas condições de trabalho e direitos dos trabalhadores, sendo que a gente aborda essa parte de direitos humanos no nosso aplicativo, valorização da produção local e estímulo à economia, porque o aplicativo ele vai mostrar aqueles frigoríficos e os frigoríficos que estão produzindo de maneira mais sustentável. Então, isso movimenta toda a cadeia a fazer um trabalho mais bem elaborado, mais responsável, porque isso o aplicativo vai dar visibilidade para essas empresas. Movimentações no sentido de defesa dos territórios indígenas e proteção dos direitos indígenas, porque isso também é um critério que é avaliado pelo aplicativo. E melhoria no desempenho sanitário e nas condições de higiene dos frigoríficos, porque essa também é um critério que a gente avalia, a questão de multas sanitárias de bem-estar animal. Ainda, a Abrasc, que é a Associação Brasileira dos Supermercados, ela fez uma pesquisa que deu como resultado que 33% dos consumidores brasileiros querem ter mais informações sobre a origem daqueles produtos que eles estão consumindo, e 20% ainda querem saber mais sobre práticas de produção sustentável. E ainda o Brasil é um dos maiores produtores de carne do mundo, é o maior exportador de carne atual do mundo, e mesmo assim 72% aproximadamente da carne produzida aqui no Brasil, da carne bovina, ainda é consumida aqui dentro pelos próprios brasileiros. Então, toda essa questão de desmatamento, de impactos da pecuária, o mercado doméstico brasileiro ainda tem muita responsabilidade em cima disso. E aí, então, por meio de documentos públicos, de informações das próprias empresas, a gente consegue entender
o caminho da carne desde a fazenda que ela é produzida, então desde a fazenda que o gado nasce, que o gado é criado e é engordado, até os frigoríficos que compram esse gado e fazem o processamento dessa carne. Mas a gente não consegue saber, a gente não tem documentação, a gente não tem dados disponíveis de quais supermercados compram desses frigoríficos. E aí é que entra a iniciativa de ciência cidadã do Pasto ao Prato. Então, quando a gente entende que existem fazendas que estão relacionadas, fazendas fornecedoras de gado, que estão relacionadas a desmatamento, à invasão de terras indígenas, à ocupação de unidades de conservação, existem frigoríficos que compram dessas fazendas e a gente, com os dados que a gente tem hoje em dia, a gente consegue traçar essa relação. Então, saber quais frigoríficos compram de quais fazendas que estão irregulares. Mas a gente não sabe quais supermercados consomem desses frigoríficos que estão irregulares, que fazem compras irregulares. E aí o do Pasto ao Prato, ele vem como uma ferramenta de solução, nesse sentido de a gente consegue, através do selo da carne, as carnes que vêm embaladas, elas vêm com um selo, a partir desse número do selo, que é como se fosse um CPF do frigorífico, a gente consegue fazer esse link de qual supermercado está comprando de qual frigorífico. Como, né? Como que funciona o aplicativo? Então, como eu comentei, vocês podem apontar o celular para o QR Code, fazer o download do aplicativo em todas as lojas ele está disponível. E aí você vai vir aqui nessa bolinha vermelha, chamada, que está com o nome de CIF, e aí você vai pôr o código do selo contido na embalagem da carne que você está comprando, que você está indo no supermercado para fazer uma investigação. E aí você pode, então, colocar esse número do CIF, que é o selo de inspeção federal, que todos os frigoríficos exportadores de carne precisam ter esse selo. Vocês podem colocar o número do CI, que é o selo de inspeção estadual, que todos os frigoríficos que vendem para outros estados precisam ter esse selo. E você também pode pôr o CNPJ e algumas outras informações que podem estar disponíveis nessa embalagem. Aqui é um exemplo, né, de onde geralmente ficam esses selos nessas embalagens. E aí, depois de colocar o selo, o número do selo, você vai colocar qual tipo de carne está comprando, porque o nosso objetivo é expandir para carne suína e carne de frango. Então, por enquanto, a nossa opção é apenas, né, carne bovina, mas a gente está com projetos para expandir. E aí, depois você vai colocar qual é a loja que você está fazendo essa compra ou essa investigação. E aí, o aplicativo vai te retornar com uma avaliação do frigorífico que é o responsável por essa carne que está sendo vendida no mercado. E aí, então, esse aqui, né, como vai aparecer na tela para vocês, a avaliação do frigorífico. E aí, quando vocês clicam em ver mais detalhes, vocês vão ter toda uma relação de desempenho em relação... Primeiro, vocês vão conseguir ver qual é o frigorífico e de qual município ele é. E aí vocês vão conseguir ver o desempenho desse frigorífico em relação a impacto ambiental, direitos humanos e multas de inspeção sanitária. Aqui, descobrir a origem da carne. E aí, assim, né, sabendo todas as informações, vocês podem fazer uma escolha mais bem informada, uma escolha responsável sobre aquele produto que vocês estão consumindo. Então, primeiro, na nossa tela, ele vai aparecer esse compromisso socioambiental. O que é esse compromisso? Ele é um compromisso que os frigoríficos podem firmar, sendo ou particular ou com o Ministério Público Federal, que eles se comprometem a avaliar diversos critérios em relação aos seus fornecedores de gado, as fazendas fornecedoras de gado, incluindo desmatamento, ocupação de terra indígena, ocupação de unidade de conservação, embargo por irregularidades ambientais, se essas propriedades elas estão regularizadas ambientalmente. E aí, então, ele também, essa avaliação inicial vai te dar se esses compromissos são auditados, se esse frigorífico é auditado, e se ele é auditado, qual é o resultado da auditoria dele, qual o nível de conformidade com esse compromisso, com esses critérios que ele avalia em relação aos seus fornecedores. E aí, por que é importante saber isso? O aplicativo, ele faz avaliações em relação a trabalho análogo à escravidão, desmatamentos, queimadas e multas sanitárias, mas esse compromisso aborda outros critérios, que, como eu citei, ocupação de terras indígenas, unidades de conservação
entre outros. E também é importante, porque quando um frigorífico tem um compromisso, ele já está movimentando ações no sentido de uma cadeia mais sustentável. Então, ele está mostrando que tem comprometimento com a cadeia, e quando existe uma auditoria, um resultado da auditoria, você pode verificar se esse frigorífico está realmente cumprindo aquilo que ele prometeu. E a gente consegue ver, né, o comprometimento mesmo do frigorífico. Em relação, então, a impacto ambiental, a gente consegue ver o desmatamento, a avaliação em relação ao desmatamento e os focos de incêndio na zona de compra desse frigorífico, ou seja, onde esse frigorífico faz as compras de gado dele na região. E aí entra também nesse indicador esses compromissos, porque ele te dá uma nota, né, em relação. O desempenho sanitário, que é sobre as multas de inspeção sanitária desses frigoríficos, que daí vai dar para a gente uma avaliação em relação à sanidade, à higiene e ao bem-estar animal. Existe toda uma correção estatística por trás desse critério, tá? Porque frigoríficos maiores tendem a ser mais fiscalizados e, consequentemente, pode haver mais incidências de multas, enquanto frigoríficos menores têm uma fiscalização menor. Então, o aplicativo ele já dá esse resultado com essa correção estatística. E também em relação a trabalho escravo, a trabalho análogo à escravidão, a ocorrência desse trabalho na cadeia de fornecimento do frigorífico. Então, se as fazendas fornecedoras de gado tiveram alguma ocorrência de trabalho análogo à escravidão, e isso é dado pela lista do trabalho sujo, que é fornecida pelo Ministério do Trabalho. E o que a gente já descobriu com o uso do aplicativo? Então, quando as pessoas vão lá, utilizam esse aplicativo nos supermercados, fazem esse link de qual mercado compra de qual frigorífico, e a gente consegue traçar essas relações do caminho completo da carne no Brasil. Então, aqui alguns exemplos das nossas descobertas. No estado de São Paulo, mais de 1.500 produtos já foram digitalizados. A gente conseguiu descobrir que 33% desses produtos vieram de frigoríficos localizados na Amazônia Legal e 4% vem de frigoríficos que não têm nenhum compromisso com desmatamento. A oferta também de carne em Brasília, a gente conseguiu mais de 130 produtos digitalizados. Desses 132 produtos, 36% vem de frigoríficos na Amazônia e 21% de frigoríficos sem nenhum compromisso. Aqui em Pernambuco também, mais de 700 produtos digitalizados, sendo que 29% vem de frigoríficos da Amazônia e 7% vem de frigoríficos sem nenhum compromisso. E a gente também consegue traçar outras relações, por exemplo, em relação aos supermercados, uma avaliação dos supermercados. A gente tem aqui, nesse exemplo, Pão de Açúcar, fez uma compra, fez aqui, né, não sei direito, até aqui entre 0 e 20, uma compra de um frigorífico avaliado como muito ruim. Quando a gente consegue ter esses resultados, ter essas estatísticas, a gente consegue movimentar ações, cobrar ações dessas redes de varejo para fiscalizar melhor a sua cadeia de fornecimento, para monitorar a sua cadeia, né? E aí aqui é como a gente está hoje em dia em relação ao uso do aplicativo. São Paulo, a gente já bateu, passou a meta, mas todos os outros estados estão precisando de maior engajamento, de maior adesão do aplicativo para a gente formar essa base de dados de construção do caminho da carne. E aí é que entra a ciência cidadã. O aplicativo, então, tem duas frentes principais. A primeira seria oferecer para o consumidor informação necessária para que ele faça uma compra responsável e consciente, para que ele tenha uma tomada de decisão na hora da compra mais consciente. E o principal objetivo mesmo do aplicativo é formar essa base de dados que constrói o caminho do frigorífico até o supermercado, para a gente cobrar, para a gente movimentar ações em todos os setores voltadas para uma cadeia mais sustentável, que monitore seus fornecedores, que não esteja relacionada a desmatamento, a falta, né, de respeito aos direitos humanos. Então, é nesse sentido, é por isso que a gente convida a participação de todos os usuários como cientistas cidadãos, para construir com a gente essa base de dados. E aí, o que a gente tem feito e o que a gente propõe, né? Isso aqui são algumas propostas para ensino fundamental e médio, para gerar esse engajamento, para convidar essa participação da ciência, para gerar esse movimento de ciência cidadã.
a gente tem uma proposta que seria, que a gente chama de Fiscais da Carne, que seria uma competição ou uma gincana nas escolas para impulsionar os alunos a irem nos supermercados, fazerem essa digitalização da informação para traçar esse link, e aí depois mostrar o que eles conseguiram, o que eles encontraram, as informações. Olha, nesse mercado encontrei um frigorífico que comprou de uma fazenda que tem trabalho análogo à escravidão. Então, essa é a ideia dos Fiscais da Carne, promover esse uso do aplicativo, né, na pesquisa, para conseguir essas informações. Masterchef Legal também a gente não colocou em prática ainda essa ação, e aí na primeira parte da aula, né, o LG trouxe, e vocês também, que estão aqui participando, trouxeram várias problemáticas em relação ao ensino do Brasil. Então, esse tópico, assim, dessas problemáticas são novas para mim, e é até interessante saber essas limitações, e que vocês também comentem um pouco mais comigo sobre essas limitações. E aí, então, o Masterchef Legal ele seria um concurso de receitas no colégio, em alguma sala, que os alunos tivessem que usar carne de origem bem avaliada. Seria uma forma mais descontraída de fazer essa ciência cidadã. E a gente também, recentemente, a gente fez uma apresentação prática do aplicativo. Então, a gente foi numa escola na verdade, é um curso pré-vestibulim, que é preparatório para ensino para colégios técnicos, aqui da região de Limeira, que é de onde eu sou. E aí, eu levei um pedaço mesmo de carne para os alunos testarem o aplicativo, escanearem, a gente fazendo um bate-papo durante a aula. E aí foi bem interessante, eles se mostraram bem curiosos sobre o tema, eles não conheciam, não tinham muita noção, então abriu muito a mente deles. E aí, durante a semana também, a gente combinou como é um cursinho, uma parceria da universidade com esse colégio, a gente fez uma semana inteira de preparação com aulas que abordassem conteúdos relacionados à pecuária, aos impactos da pecuária. Então, foi uma semana bem produtiva. E aí que eu trouxe também, eu dei uma olhada lá na Base Nacional Comum Curricular sobre aulas, sugestões de aulas, de matérias, de habilidades que são sugeridas pela Base Nacional Comum Curricular, que a gente pode abordar usando o aplicativo como um instrumento. E essa temática, né, de pecuária. Em matemática, algumas ideias assim, que eu tive de relação, né, seria o uso de gráficos, o uso dessas informações de dados. Então, a gente consegue transformar tudo isso em gráficos de barras, em gráficos de pizza, transformar essas informações que a gente encontra, né, matematicamente. Em português, essa temática é muito atual, de pecuária sustentável e de desmatamento relacionado à agropecuária. Então, isso pode gerar debates para escritas de redação, para análises textuais. Eu trouxe aqui até esse exemplo do Enem, de uma questão que teve sobre desmatamento relacionado à pecuária na Amazônia, que foi até teve uma polêmica, né, em torno dessa questão. E essa outra charge aqui também aborda isso. Então, dá para relacionar essa temática com interpretação de texto, com essas discussões temáticas. E aí que, em relação às ciências da natureza, todos esses temas, o aplicativo se encaixa, ele é uma ferramenta de solução. Então, hábitos alimentares, diversidade de ecossistemas, clima, efeito estufa, relações de trabalho, a parte de mapas, imagens de satélite, porque a gente tem tudo monitorado por satélite, a parte de transformações de paisagem, atividades humanas, impacto dessas atividades, desigualdades no trabalho. Em relação às ciências humanas, também toda a parte relacionada aos aspectos indígenas, à questão indígena, à questão quilombola, que o aplicativo e esses compromissos da pecuária abordam toda essa problemática. E aí, até, se vocês se interessarem, depois eu fiz um documento mesmo, com todos esses links dessas relações temáticas da Base Nacional, com o que se encaixaria para fazer uma aula que abordasse o aplicativo. E aí é isso, a gente também tem a proposta, né, da participação como cientista cidadão, para, caso o usuário colete mais de 50 produtos, ele pode ser listado nos nossos artigos e nas nossas publicações como cientista cidadão. Com a coleta de mais de 300 produtos, ele pode ser citado nos nossos artigos como coautor da pesquisa
e a oportunidade de desenvolver uma pesquisa conjunta. Então, a gente tem todos esses dados que a gente coleta, essa base de dados, a gente tem essas informações organizadas, e ao desenvolver uma pesquisa conjunta, vocês podem ter acesso a essas informações, a gente vai conversando, trocando figurinha, e a gente consegue desenvolver, então, essa pesquisa junto. Os próximos passos nossos vão ser a publicação desse banco de dados no próximo ano, que é justamente para, a partir da publicação, começar a gerar ações de toda a cadeia, varejo, frigoríficos, e a expansão desses dados para carne suína e frango. E é isso, pessoal. Vou interromper aqui o compartilhamento para a gente bater um papo. Aí falem o que vocês acharam da nossa iniciativa, se já tinham ouvido falar sobre do Pasto ao Prato. Vamos trocar uma ideia aí. Oi, Flávia. Oi, Marcela, parabéns. Nossa, que legal, super apresentação, muito didática, assim, objetiva. Eu já tinha ouvido falar, e acho que eu já tinha baixado uma época, depois eu tive que fazer espaço assim no meu celular, acho que acabei tirando, mas eu acho que é legal que vocês conseguem, eu acho que colocar todo mundo participando, quer dizer, essa coisa, né, da responsabilidade ambiental, do engajamento com as mudanças climáticas, não é só de um setor, né, de uma instituição. Eu acho que, então, vocês colocam nós, cidadãos, né, compradores responsáveis, né, conscientes disso. Eu, às vezes, vou comprar carne num lugar que vende aqui do produtor, né, no Instituto Chão, e aí eu fico pensando, nossa, o que quer dizer essa carne aqui, né? O que quer dizer que é orgânica? Não sei, fica uma coisa meio escondida, né? Assim, a gente fica com preguiça, na verdade, de ir lá procurar. Então, acho que isso é muito mais fácil, e acho que também traz a responsabilidade para os frigoríficos, né? Assim, eles sabem justamente o que eles estão fazendo. Então, parabéns. Eu estou só com uma dúvida, assim, a dúvida não, uma curiosidade. Por exemplo, você pega uma JBS da vida, né? E que você sabe lá que eles estão comprando, ou que eles devem, né? Eles devem ter, né? As próprias fazendas, ou se eles. Que já saiu no jornal, não sei se eles mudaram, que eles compravam de lugares, né? Que tinham tido desmatamento. Vocês já viram alguma mudança de algum frigorífico que comprava de algum lugar, ou nem todo frigorífico real? Porque para mim, assim, eu falo, eles sabem. Ou nem todo frigorífico realmente sabe todo esse caminho que percorre? Queria saber um pouquinho de vocês. O objetivo do Pasto ao Prato principal é fazer essa coleta de dados, montar toda essa estrutura de dados, e a gente vai fornecer informação. E aí, nesse todo trabalho, é um trabalho muito robusto em relação à pecuária sustentável. Eu sou do Pasto ao Prato, mas eu também sou do Imaflora, que a gente tem o programa Boi na Linha. E aí, esses frigoríficos, principalmente esses grandes, JBS, Marfrig, eles são bem, apesar de ainda ter essas situações que ocorrem, eles movimentam muitas ações no sentido do monitoramento da cadeia deles. Então, esse selo que eu mostrei dos compromissos, esses frigoríficos maiores todos têm, a JBS tem o TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, que é um contrato assim, com o Ministério Público Federal, que eles se comprometem a fazer a avaliação da cadeia de fornecimento deles em relação a todos esses critérios. Eles também, a JBS nesse caso, assina o compromisso público da pecuária, que eles se comprometem, inclusive, não comprar de fazendas nem só que desmatam ilegalmente, mas que desmatam, ponto. Porque desmatamento até certa taxa é permitido ainda no Brasil. Mas a JBS se compromete a não comprar de fornecedores que têm desmatamento. Mas um dos principais problemas esses compromissos, eles cobrem apenas os fornecedores diretos. Então, dentro de toda a cadeia da pecuária, a gente tem a fazenda onde o gado nasce, depois essa fazenda vende para outra fazenda que vai engordar esse gado, e aí depois o frigorífico vai e compra dessa última fazenda, assim, né? Isso só uma cadeia curta, mas ela pode ser muito mais longa. E aí, então, esses compromissos cobrem os fornecedores diretos, que a gente chama. Os indiretos, não, porque ainda falta estrutura no Brasil, estrutura até de tecnologia para fazer toda essa cobertura porque é uma cadeia muito complexa. Então, às vezes aparecem ainda esses casos essas notícias de a JBS comprou de uma propriedade que invadiu terra indígena. Mas muitas vezes isso acontece na cadeia indireta deles, que eles realmente têm não só eles, mas todos os frigoríficos, né? Tem algumas limitações em relação a isso.
Mas é importante falar, né, que sim, existem muitas movimentações, a sociedade civil está em cima, está cobrando, então agora é uma demanda até internacional, surgiu uma nova lei europeia que cobra que os produtos do Brasil, os produtos, aliás, que entrem na União Europeia, só podem entrar se não tiver relação nenhuma com desmatamento. Então, assim, a cadeia está movimentando, isso está acontecendo, e o aplicativo é mais uma ação também para dar toda essa base, para dar robustez para essas cobranças, para essas movimentações. E o aplicativo também tem muito como objetivo movimentar o setor do varejo, porque dos frigoríficos a gente acaba tendo mais informações, eles já têm esses compromissos. O varejo ainda está muito tímido, as movimentações em relação ao monitoramento da cadeia de fornecimento deles. Então, o aplicativo, ele também vem para a gente cobrar desses varejistas. E aí, espero ter respondido essa pergunta. Respondeu sim, obrigada. Imagina. Alguém mais aí? E assim, deu para entender assim como porque a Sheina falou, né, explicou para a gente sobre ciência cidadã. Vocês conseguiram entender a relação assim da ciência cidadã com o aplicativo, entender um exemplo prático de ciência cidadã? Ficou claro isso para vocês? Como que vocês compreenderam isso? A gente está participando, fazendo contribuindo com o banco de dados de vocês, né? Isso, participando como pesquisadores mesmo, né? Com a gente, ajudando a gente em toda essa formação da nossa pesquisa e do nosso banco. E aí, também, se vocês tiverem mais interesse, quem tiver mais interesse, a gente entra em contato, a gente disponibiliza dados com vocês, a gente faz parceria mesmo, entendeu? Então, fica aí meu contato também, não sei, depois a Sheina e o LG podem compartilhar com vocês. Mas vocês fiquem à vontade para entrar em contato comigo, e até se vocês se interessarem em parcerias para aulas, para como abordar esse conteúdo com os alunos, a gente pode ajudar com material, com ideias, com sugestão. Então, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, para a gente conversar. É isso aí. Há quanto tempo tem esse aplicativo? Quem que teve a ideia de fazer isso? É muito legal. Então, o aplicativo ele foi lançado no final de 2020, mas aí ele ainda estava na fase piloto. Aí, no final de 2022, que ele foi lançado para valer e para o público usar mesmo, e está acessível aí para o público. Então, tem um ano, assim, que está circulando bem. Então, obrigada, pessoal, pela atenção de vocês. Baixem o aplicativo, usem o aplicativo e ajudem a gente a aumentar essa base de dados para a gente movimentar essas ações, ainda mais numa época que acho que está todo mundo sentindo esse efeito das mudanças climáticas, do calor intenso, aí vem chuva e fica tudo confuso. Então, o aplicativo tira um pouco essa barreira nossa de inação, né, de não saber o que fazer. Então, valeu, gente. Marcela, super obrigada pela ótima apresentação, como você falou, né? Eu acho que foi um super exemplo, né? Passei um pouquinho da parte mais teórica, mas faz toda a diferença a gente ver uma iniciativa, como ela funciona, por que ela foi criada, né? Quais são os passos para participar. Isso que vocês estavam falando é bem legal, né? A pessoa participa na coleta de dados, né? Então essa acho que é a principal forma, né, de participar, e qualquer um pode participar. Mas vocês convidam as pessoas a participarem das próximas etapas dessa investigação, né? Então, eu acho essa abertura super legal também, né? E isso é muito o que a ciência cidadã traz, né? Ela não quer que a pessoa participante vire um super coletor de dados, né? Então, existe muito essa discussão de a pessoa virar o que é uma máquina de coleta de dados. Não é isso, né? É toda uma investigação científica, uma produção coletiva que a gente está fazendo, né? Voltando de novo àquela questão do indivíduo e do coletivo. Então, eu acho que ficou assim super legal para a gente
entender um pouquinho melhor ciência cidadã na prática, né? E retomando também todas as outras questões teóricas que Beatriz e Vanessa já trouxeram sobre os sistemas alimentares. Então, estamos amarrando todas as coisas. Isso é muito bom. Sandra, por favor. Gostaria de dizer que é mega bacana, né, conhecer essa iniciativa. Eu me lembrei bastante de um outro aplicativo que tem, que faz leitura de rótulos. Ele é um aplicativo mais antigo, mas ele é bem interessante. No caso, eu atuo como no controle social da alimentação escolar, e essas informações elas são muito importantes para a gente, inclusive como conselheiros de alimentação escolar, né? Porque muitas vezes os conselheiros de alimentação escolar não têm informações sobre esse percurso que existe, né? Para que esse tipo de alimento chegue até as mesas dos refeitórios das escolas, né? Então, eu acho que é uma ferramenta bastante interessante, né? Eu estou há 10 anos aí no controle social da alimentação escolar, e a gente vivenciou aí nos municípios a abrangência da JBS, por exemplo, no fornecimento de carne de alimentação escolar para muitos municípios, né? E numa dessas situações, o Conselho Municipal de Alimentação Escolar esteve acompanhando os processos de beneficiamento. Eu não sei se a gente poderia chamar de beneficiamento da carne, né? Como Conselho Escolar, Conselho de Alimentação Escolar, para compreender o processo de como a carne, né, era produzida no sentido de beneficiada. Eu não estou encontrando o termo correto. Processada, talvez. Processada. Não era nem processada, porque, na verdade, o município comprava carne, cortes não processados, né, cortes congelados. E aí foi numa época bem complicada em que a JBS estava com aqueles lances das investigações, né? E, inclusive, eles nos receberam lá nas fábricas, vou chamar de fábrica, tá bom? E, assim, existia um esquema de segurança armado para quem estava entrando dentro das unidades ali do beneficiamento da carne. Então, quando a gente olha isso, vai para além da compreensão de quem está dentro da escola realizando projetos com alimentação saudável, por exemplo, né? Então, é uma ferramenta interessante, inclusive, para ser apresentada para conselheiros de alimentação escolar, né? Para produzir, inclusive, um conhecimento que ele é muito importante. Veja bem, o conselheiro de alimentação escolar, ele vai para as escolas, né, para fiscalizar a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar, e aí essas informações, elas são importantíssimas para compreender como se dá a cadeia de produção dos alimentos até, né, chegar lá na escola e o conselheiro, de fato, compreender isso. Então, na verdade, eu gostaria de parabenizar pela iniciativa, pela pesquisa, né, com a ferramenta que você nos apresenta. Achei muito legal, inclusive tudo que você falou torna mais, mostra ainda mais, né, a funcionalidade do aplicativo. E ainda nessa parte, nessa questão de alimentação nas escolas, como o aplicativo aborda essa parte de multas sanitárias, de higiene sanitária, isso também é muito importante para a saúde dos alunos. E se você quiser conversar depois, pode me chamar, tá? Meu contato eu deixei aí no chat. Aí a gente pode até pensar, talvez em alguma reunião, apresentar isso para o conselho. Pode falar. Eu sou membro do Fórum Nacional dos Conselhos de Alimentação Escolar, tenho atuado junto
algumas ações de mobilização desse fórum. E sim, eu acho que enquanto fórum é bastante interessante a divulgação desse aplicativo, sempre pensando, por exemplo, que o conselheiro de alimentação escolar, para que ele atue de forma satisfatória, é necessário que ele tenha acesso a um conjunto de informações que vão para além, por exemplo, da organização dos documentos fiscais da compra da alimentação escolar. Né? Então, o conselheiro de alimentação escolar precisa conhecer sobre nutrição, precisa conhecer muito sobre controle social, precisa conhecer muito sobre segurança alimentar e nutricional, né? Então, eu vou aproveitar para dizer que sim, o Fórum Nacional dos Conselhos de Alimentação Escolar poderia fazer, acho que de repente, um diálogo, né, para a apresentação desse aplicativo. A gente tem realizado alguns encontros regionais, né, mas no âmbito nacional, e o objetivo desses encontros é justamente qualificar o conselheiro de alimentação escolar. Né? Então, eu vejo como uma ferramenta bastante interessante nessa formação, né? Eu prefiro usar o termo formação à capacitação, por exemplo, né? Então, da formação do conselheiro escolar para que ele possa, de fato, atuar. Obrigada. Pessoal, muito obrigada por todas as contribuições hoje. Eu acho que a gente tem esse momento de dúvidas no final agora sobre a plataforma do Moodle, se alguém quiser mais algum auxílio, né? E é isso, pessoal. Muito obrigada. Já deu nosso horário aqui, a gente não quer se estender, mas a gente continua, então, a conversa na quinta, agradecendo de novo a contribuição da Marcela e de toda a equipe do Pasto ao Prato, né? Nós somos fãs desse projeto, então a gente sabia que ia trazer uma boa discussão aqui. E é isso, pessoal. Até quinta-feira. Se alguém precisar de algum auxílio, quiser conversar sobre alguma coisa, a gente vai continuar aqui, tá bom? Licença, eu posso só pedir, assim, para a gente fazer uma apresentação também nas nossas redes, para quem tiver disponibilidade para ligar a câmera, para a gente tirar um print aqui da tela? Quem tiver disponibilidade, quem não tiver, tudo bem. Quem se sentir à vontade. Exato. Só vamos tirar um print aqui para a gente compartilhar com o nosso público também do Pasto ao Prato. Vou tirar o print aqui então, todo mundo sorrindo. Valeu, galera. Obrigada, viu? Obrigada, Marcela. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Bom descanso para todos.